Bom, gente, nós damos boa tarde a todos e a todas mais uma vez. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos vai rever ou assistir posteriormente. Essa é a nossa conferência da disciplina de linguagem audiovisual. Hoje, terça-feira, 18 de agosto de 2021, semestre 2021.1. Agradeço a presença dos que aqui estão. E vamos conversar sobre a nossa disciplina, sobre o andamento da disciplina e a situação de, enfim, aqueles informes que são tão importantes quando a gente está chegando no final do semestre. Bom, nosso último dia letivo é dia 31, né? E alguém vai... Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Kaique. Nós estamos na reta final, hoje é dia 17, o semestre, o último dia letivo é dia 31, e alguém vai me dizer, professor, tem mais uns dias aí após o dia 31. Sim, na verdade, até o dia 2 de setembro na nossa disciplina, tá? Até o dia 2. Mas o dia 2, boa tarde, Felipe, ele é destinado, vocês estão me ouvindo bem? Eu, tô, eu troquei de microfone. Beleza, obrigado. Então, dia 31 é o último dia letivo. Dia 2 é reservado para avaliação final, o famoso AF, para quem não passou por média, tá? Então, vamos aí em frente. Dia 31 é o dia da entrega, o único dia da entrega do trabalho final, tá? Está aberto de meia-noite do dia 30 até... Sim, pode, Lívia. Pode, sim, claro que pode. Né? Desde que tenha o tempo suficiente para você fazer a decupagem mínima que a gente espera, né? Em torno de mínimo 5 minutos, né? Mas se for uma cena inteira, que for um pouco menos, ninguém vai brigar por isso, não. Tá bom? Você usa na animação os mesmos critérios que nós pedimos para filme e para série, tá? Então, você vai falar as mesmas coisas, tem o mesmo tratamento, não tem nenhum problema com relação a isso. Então, assim, o dia da entrega, lembrando mais uma vez, o dia da entrega é dia 31, tá? Dia 31. Somente o dia 31, ok? Porque precisa ter um retorno imediato, eu não posso ficar esperando, né? Porque nós só temos o dia 2 para efetivamente fazer um AF de quem não for aprovado por média, tá? Então, essa é uma exigência que precisa ser atendida por nós, então reservando uma data para quem vai ficar de AF. Quem ficar de AF, espero que ninguém fique. Então, nós temos ainda, estou consultando aqui o calendário, nós temos os dias letivos ainda, dia 17, que é hoje, dia 19, que é quinta-feira, 24 e 26. Tá? 24 e 26. 24 e 26, por conta do nosso total cumprimento, tá? Do programa da disciplina, ok? Então, nós vamos chegar nessas datas tendo dado completamente o programa da disciplina. Por quê? Porque hoje a gente trata de estilo MTV, que é uma reflexão que a gente faz sobre os novos gêneros, vamos dizer assim, ou dos novos gêneros, ou na verdade, das novas, das linguagens audiovisuais contemporâneas, coisas que utilizam o audiovisual em nossos dias, tá? A gente estudou muito desde o princípio do cinema, viu toda essa evolução, pôde acompanhar aí esse desenvolvimento do aspecto da linguagem, e agora a gente está na hora da gente olhar ao nosso redor e ver o que é que a gente está identificando como novo, né? Como experimental, como ruptura com o clássico, né? O clássico, aquilo que já está instituído ao longo do tempo, organizado, sistematizado em termos de linguagem audiovisual. Boa tarde, Lucas. Então,
a gente toma como referência para isso o chamado estilo MTV, tá? Que, na verdade, seria também justo ser chamado, e por isso que eu trato assim, de influência do videoclipe, tá? O videoclipe representou uma ruptura com uma série de coisas, né, que inauguraram novos aspectos da linguagem. O Lucas está cumprimentando a todos aí. Então, ele é um ponto de partida, não é que fique nele, eu acho que é importante a gente falar sobre o que o videoclipe transformou, o que ele inaugurou, o que ele trouxe de novas possibilidades, e aí refletir sobre o que vocês já identificam como mudanças, como alterações, experimentações, rupturas na linguagem, tá? Isso é muito bom. Então, seria assim o ponto em que a linguagem audiovisual alcança ou pensa a contemporaneidade, tá? E na próxima aula, a Manuela dá um salve geral aí para todo mundo. Na próxima aula de 19, a gente conversa sobre uma oficina de roteiro que eu apresento para vocês, tá? Que aí é como vocês poderiam agora implementar o que vocês conheceram na disciplina, mas não é para todo mundo, assim, no sentido que não é obrigatório, tá? É o que vocês, quem se identifica com o roteiro, quem acha que quem tem uma boa ideia e quer desenvolver, eu tenho um modelozinho de oficina de roteiro, que não surgiu da minha cabeça, ele nasce do Doc Comparado, do livro da ideia ao roteiro, tá? Acho que é esse o nome do livro, é uma edição portuguesa. O Doc Comparato é um roteirista brasileiro que há muitos anos está radicado na Europa. Acho que para mim é o cara que mais, o melhor pensador sobre, o melhor criador o melhor roteirista, o cara que mais pensou. Coisas equivalentes a eles você vai encontrar nas obras do Sid Field, que é um outro grande roteirista, né? O Papa seria assim o grande nome do roteiro no mundo inteiro, é o Sid Field, tá? E o nosso assim, grande dramaturgo, o grande pensador da teledramaturgia no Brasil é exatamente, a meu ver, salvo o melhor juízo, é o Doc Comparado, tá? E é um cara que trabalhou muito tempo em televisão, em cinema, então tem uma vivência muito grande. E é um cara que estuda, pensa, sistematiza e organiza esse livro que, aliás, alguém me pediu e nunca devolveu. Né? Então, é um livro fácil de achar, vocês encontram na biblioteca da UFC, chamado Da Ideia ao Roteiro. Tá? Lucas, só um minutinho. E do DOC Comparado. Tá? Então, é com base nele que eu montei uma oficina de criação de roteiro que vai de uma ideia, em poucos passos, de uma ideia até o roteiro técnico, com os modelozinhos para quem quiser enveredar por esse caminho, que é muito legal da criatividade de criar roteiros e imaginar coisas, pensar filmes, séries, tá? Fique à vontade para usar. Quem não se identificar, fica aí como guarde como uma ferramenta que um dia provavelmente você vai precisar, tá certo? Vai chegar um momento em que você vai ser demandado na sua atividade profissional, seja você o desenvolvedor, uma hora você vai querer fazer um roteiro, tá certo? Então, esse roteiro aí de como criar roteiros, né? Esse guia, essa oficina, tá? Tá toda moduladazinha, autoexplicável. Eu apresento como é que vocês fazem, falo do que são as principais etapas, e quem quiser se enveredar por esse caminho, incorpora, usa isso quando quiser, porque já vou deixar, isso é uma ferramentinha já toda prontinha para vocês aplicarem, entendeu? E sei também que muita gente não se interessa, ok, não problema, então nem precisa ver na quinta-feira, tá?
Quem gosta, se interessar, venha, porque a gente conversa, e essa ferramenta fica com vocês, entendeu? Esse modelo fica com vocês. Não precisa ter uma aplicação assim, não vamos fazer, porque são muitas etapas, tá certo? Eu costumava fazer nessa disciplina, reservar um tempo para fazer, mas pouca gente conseguia ir até o final, né? Porque enganchava, porque uma coisa depende da outra. São algumas etapas, você tem uma ideia, da ideia você desenvolve o conflito principal, do conflito principal você começa a desenvolver um roteiro literário, aí quando chega nessa parte as pessoas têm muita dificuldade de escrever, de botar as ideias no papel, entendeu? De escrever, não que seja um roteiro técnico, é escrever no sentido da literário, sabe? É uma redação, não seria uma dissertação, ela é como é que a gente seria? Um texto descritivo, não é? Aí você vai descrever os seus personagens e tal. Depois disso, você vai fazer uma escaleta. A escaleta é uma sucessão de cenas, aí você já começa a pensar em cenas. Aí depois nas cenas, você vai escrever os diálogos, depois vai reescrever, vai fazer os estudos vai analisar as curvas dramáticas, vai ter um material que você pode levar, inclusive, para uma oficina de desenvolvimento de uma consultoria com alguém, né? Tem um nomezinho que me foge agora dessa prática não sei se é um laboratório de roteiros, alguma coisa assim. Tem até editais nacionais que você concorre levando um roteiro para ser aprimorado, mas você já precisa ter um roteiro. Então, eles pagam para você ir para algum lugar, fazer um treinamento com uma equipe de roteiristas e gente especializada nisso, e que vai analisar, vai sugerir, vai debater o seu roteiro. Então, para quem gosta, é fundamental ter um roteiro na mão, tá certo? Até para concorrer a essas coisas. Aí tem um edital, saiu uma grana, né? Concorrer para edital. O momento está ruim, mas vai melhorar. Daqui a pouco volta os editais. Se você já tem um roteiro, é uma coisa que você pode desenvolver. Eu lembro de um menino, ô Lucas, eu sei que tu tá esperando, eu vou já voltar para ti. Montar um estúdio, não sei, aí já tem que ter uma coisa para pagar, né? Mas você laboratório, clínica, agora é clínica, fazer uma clínica de roteiro, tá? Que você vai com os cineastas, os caras bons de roteiro. Eu já fiz isso há muitos anos atrás. Eu fiz eu tive um roteiro escolhido, premiado, e aqui na Secult, na Secretaria de Cultura do Ceará, e veio um diretor, como é que era o nome dele? Vai me lembrar, um cara legal pra caramba, e a gente desenvolveu um roteiro meu chamado O Astro Popular, que foi feito um filme, filmaram esse filme, tá? Que eu fiz o roteiro. Bom, mas assim, então, para quem gosta, é um negócio legal. Quem não gosta, não acha que não é a sua praia, fica de boa, tá aí disponível, tá? Pega no dia que precisar. Eu já tive relato de gente que, de uma hora para outra, se viu diante da necessidade de fazer um roteiro, não sabia o que fazer, pegou, lembrou da minha oficina, foi lá e foi desenvolvendo passo a passo e conseguiu dar conta. Tá bom? Lucas, perdão pela demora, com a palavra. Professor, é porque eu, infelizmente, não pude ver a sua última aula porque eu estava fazendo trabalho. Muito. Já está gravada. Não, pois é, exatamente. Aí eu queria saber como é que eu acesso essas aulas que já passaram. Siga. Tá, ok, você deixa no Siga, né? Tá Tá ok. tudo no Siga. Aí eu deixo tudo que é relativo a uma aula, a um determinado assunto, tudo organizadinho, tudo junto, entendeu? Então, assim, eu falei sobre funções, atividades na indústria do audiovisual, novas atividades, Eu acho que o que eu perdi foi a de áudio. Exatamente, no Siga tem tudo, gente. Era isso que vocês deviam sempre fazer. E das coisas que você se interessa, por exemplo, eu gosto de fotografia, baixa lá. Não é o melhor material do mundo, não, mas
você já tem tudo agrupadinho, assim, pelos assuntos. Então, eu falei sobre essa profissão, aí tem o meu slide, tem a minha aula, estou falando com aquele material lá, entendeu? Aí eu vou deixar a oficina publicado lá e vou falar sobre ela. Mas você fica com o material todo na mão, então, na hora que você quiser ir lá pegar, tá certo? Guardem, gente, sabe? Eu não sei se o SIGA quanto tempo fica uma disciplina guardada no SIGA. Mas sei que no Solar fica sempre disponível para você. Ali é uma memória, cara. Se tu está precisando de rever aquele assunto, vai concorrer uma vaga de design, aí tu fez a cadeira de comunicação visual, fez não sei o que, não sei o que. Se está lá guardado o teu material, vai lá, dá uma consulta, estuda, é fonte de informação sobre um assunto, entendeu? Isso, guarde, cara, guarde todo o seu material. Eu fiz sociologia na década de 80, eu tenho todo o meu material de sociologia. Já me ajudou algumas vezes. De comunicação também tenho tudo, todas as disciplinas que eu fiz, eu guardo, tá? Exatamente porque eu posso vir a precisar, entendeu? A qualquer momento, tem um trabalho, tem uma seleção, tem um edital, tem alguma coisa, eu preciso rever aquele assunto, eu não vou sair feito doido, eu já tenho um material guardado. É uma poupança intelectual, tá? Legal. Então, vamos lá, gente, vamos para a nossa aulinha de hoje, então. Então, lembrando, dia 31 é a entrega, tá certo? Semana que vem eu vou estar aqui, tá certo? Vou estar todo dia no horário da aula, vou estar aqui. Mas venha para quem quiser ter uma orientação, tirar alguma dúvida sobre o trabalho, tá bom? Então, aqui como ajuda para vocês, eu sei que todo mundo está, por aqui de tanta coisa para fazer, não é, Manuela? Muito trabalho aí para entregar? Então, pronto, já minhas aulas semana que vem já não precisa, tá? Só se quiser comigo, tirar alguma dúvida comigo. Ok? Então, combinado assim. E, gente, eu tô liberando essa semana, em termos de atividade aqui, vou ficar só com uma orientação, porque nós encerramos essa semana todo o programa previsto na disciplina. Tá legal? Então, eu estou em paz, tá certo? Porque cumpri todo o programa da disciplina. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, me lembre-se que eu entreguei no primeiro dia de aula o programa. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, eu vou procurar e vou publicar, tá certo? Mas acho que com a oficina de roteiro e com a aula de hoje, eu cumpro o programa todo previsto. Tá legal? Qualquer coisa podem me corrigir aí, me dizer que eu coloco o material que eu preparei à disposição de vocês, tá bom? Se vocês olharem, aí eu vou pedir uma coisa, eu já saquei que tem gente aqui que não sabe das coisas que estão no SIGA, não é? Isso é ruim, porque a gente só está usando 2 ambientes, o SIGA e o Meet. Tá? Só o SIGA e o Meet, exatamente para não criar aquele nó de coisa na cabeça de vocês, de tem uma coisa ali, outra parte ali, o chat é ali, a videoconferência é no outro canto. Não, são os 2 lugares para facilitar a vida de vocês. Agora, no SIGA, eu quero mostrar, vou mostrar para quem não viu até agora. Tá? Não sumiu não, pode sumir não, se sumir, pode estar faltando, mas se você olha no programa e diz, mas está faltando isso. Eu acho que não está faltando nada. O que estava faltando era estilo MTV, que a gente vai ver hoje, e a oficina de roteiro, tá? Que nós não vamos fazer o roteiro, nem daria tempo, a gente precisaria de umas 4, 5 aulas para fazer a oficina, né? E a oficina é feita na hora, né? Aí as pessoas sofrem muito com isso. Já pensou, a gente chegava lá no SMD, ia para a sala de aula e hoje é a etapa de roteiro literário. Vocês vão escrever um texto que não tem início, não tem fim, enquanto vocês não ficarem satisfeitos com o que escreveram. Né? E tem que dar conta dos personagens, o início, meio e fim da história. Só isso.
Aí a pessoa, vamos para o laboratório, vamos. Aí a pessoa começava a teclar, escrevendo lá na hora. Eu tinha que entregar no fim da aula um texto que, no mínimo, demandaria aí 4 laudas, sendo bem sintético. Aí era um sofrimento, né? Era um sofrimento. Então, eu deixei de fazer isso como obrigação e agora é um opcional. Até porque vocês veem roteiro, nas minhas contas, em pelo menos 4 disciplinas, tá? Narrativas, vocês veem em linguagem audiovisual, via também, em animação, e tinha uma outra disciplina do Natal, 2D, que também dava... Quando a gente viu, tinha 4 disciplinas ensinando o mesmo conteúdo, tá? Então, a gente... Não, concentra lá. Ah, ainda tinha uma do Robson, que eu não lembro qual era. Então, 5 disciplinas, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês, porque isso aqui é importante. Então, vou mostrar aqui do semestre inteiro, tá? Olha só. Quero mostrar aqui. Vejam só. Nós temos 22 aulas. 22 aulas até hoje. Vão ser 23. Nós temos 32 encontros. Pelo menos 30% da disciplina deveria ser de atividade prática. Então, 30% de 32 encontros seriam 9 encontros, tá? 9 encontros. 9 com 23 dá 32, tá? Agora, 32 encontros também contam o dia da entrega do trabalho, o primeiro dia de aula, que não é aula, é apresentação, então já só tem que ter 30, não é? E a gente cumpriu com isso aqui, nós fazemos mais do que o exigido, ok? Estou me amostrando que eu quero ser bem avaliado por vocês. Aí vocês vejam que eu cumpri a minha parte, tá? Com todas as dificuldades possíveis, mas estou cumprindo a minha parte. Então, aqui, no CIGA, tem um plano de ensino, quem quiser consultar, se tudo que a gente prometeu está aqui dentro, foi cumprido. Começa pré-cinema parte 2, desenvolvimento da linguagem, período mudo, período sonoro, princípio da montagem, teóricos da montagem, uma sugestão de leituras livres que pouca gente está aproveitando, pouca gente está baixando, tá? Que é um texto sobre linguagem cinematográfica, que foi usado na prova, poderia ter sido usado na prova. As principais teorias do cinema, para quem gosta de audiovisual, são uma leitura super legal, tá? Um dicionário teórico e crítico de cinema, que a turma toda que gosta de séries, dessas coisas todas, deve conhecer para poder dar aquele plá legal nos debates, né? Da sua participação inteligente nos debates sobre as séries, por exemplo, tá? Uma estética do digital, que aí esse envolve cinema, mas é mais amplo. Diálogo, cinema e vídeo é um texto clássico do Arlindo Machado, maior especialista brasileiro em vídeo digital, que acho que é bacana e é importante para a nossa discussão sobre o conceito de linguagem. E tem essa sériezinha aqui, aliás, esse vídeo chamado Tudo é Remix. Alguém já viu Tudo é Remix sobre cinema? Cara, é muito legal. Eu recomendo que todos assistam. Todos, não perca. Assista Tudo é Remix, para você entender como as coisas são recriadas, tá certo? E não são inventadas. Elas são recriadas, tá? Espero que inspire as recriações de vocês, as remixagens que vocês irão certamente fazer. Aí tem advento do filme sonoro. Aí quando você começa agora os filmes, gente, tem muito filme nessa. Quem assistiu a todos esses filmes aqui, sobre, por exemplo, os teóricos da montagem, todos os filmes que a gente indicou, tá certo? Cara, você já tem você vai sair dessa disciplina com um volume de informação sobre o cinema clássico que vai ser maravilhoso para você fazer o cinema contemporâneo,
você discutir sobre o cinema contemporâneo, as influências, recriações, tá? Tá tudo aqui, ninguém conversa sobre a obra do Tarantino, né? Sem falar das influências dele, onde é que estão, né? Onde é que ele, com quem o influenciou, né? Que tipo de literatura, que tipo de cinema, quem são os diretores que fazem a cabeça dele e que ele cita, os filmes. Gente, está assistindo do Remix, vocês vão pirar de tanto de ver como os filmes são copiados, os filmes que vocês acham que são maravilhosos e que são cópias, tá certo? Pelo menos de cenas, tá? São copiadas, né? Os filmes clássicos, tá? Outro dia eu estava vendo aí um canal e o cara falando que da cena do Encoraçado Potemkin, ele falando que era a cena mais dramática do cinema. O cara estava anunciando o vídeo dele, do canal dele, assim, a cena mais dramática do cinema. Revolucionou a arte de contar histórias no cinema, falando sobre o Encoraçado Potemkin. Né? Só para a gente ver que como todo mundo recorre a esses caras, né? Parece até que eu estou assim numa aula de antiguidade nessa disciplina. Não, gente, é porque esses aqui é que são as referências, tá certo? Quem vem depois tem que se fundamentar nisso, tá? Sobre o documentário, os documentários mais importantes estão aqui, tá certo? Não tem um documentário mais o atual, mas o atual foi feito a partir desse, tá? Então, você conhecendo esse aqui é o ponto de partida para entender profundamente sobre documentário, tá? Conceito de linguagem, os planos, fotografia, movimento de plano, de câmera, posicionamento, quadro, aspectos técnicos, suporte de câmera, transição, continuidade, tempo, não é? Até o trabalho final tem aqui de inspiração. Se vocês não viram, ó, observem aqui, tem dois modelos que eu coloquei, dois trabalhos que eu achei bacana como referência para trabalho final. Tem aula sobre som, equipes na produção, e agora a gente vai discutir sobre os gêneros contemporâneos, sobre a linguagem contemporânea, tá? Então, gente, tem muita coisa aqui. Quem não viu os filmes, perdeu. Veja, sempre há tempo, vai ficar com vocês, tá bom? Então, vamos em frente lá, vamos finalmente chegar aqui onde a gente quer hoje, tá? Que é exatamente falar sobre o estilo MTV, ou, para ser mais exato, tá? A influência, ok? A influência do documentário, do videoclipe, perdão, tá? A influência do videoclipe. Tá? Vocês cresceram sob a influência do videoclipe, vocês têm as referências de vocês estão exatamente nos videoclipes, né? Que é uma forma muito legal da gente curtir arte de um modo geral, né? Tanto os aspectos estéticos nas imagens, como as músicas, as narrativas, as referências que são utilizadas. Então, assim, é uma forma de expressão artística muito importante, extremamente importante e popular, vamos dizer assim, massiva, né? Disponível para a geração de vocês, que são bem mais novos que eu e que também são importantes para mim, para mim como referência de trajetória formativa, né? Então, é muito legal a gente reconhecer, assim, eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa da MTV. A MTV que existe hoje na verdade, assim, uma mutação, não é? Uma mutação que tenta sobreviver num gênero que ela criou, tá certo? Basicamente, se ela não criou, ela massificou, ela é responsável pela popularização, não é? Dos videoclipes, portanto, da música e do cinema, da linguagem audiovisual aplicada, né? Então, eles foram responsáveis por
um gênero que se popularizou no mundo inteiro, não é? E hoje, como se disseminou, não pertence mais a eles. E aí eles estão, hoje a MTV é uma coisa assim que não se sustenta mais como na ideia inicial de ser um vitrolão tocando música dos mais diversos gêneros, tá? Mas e que busca aí reality shows, né? Alguns assim bem esquisitos, eu diria até, né? Que aí foi como voltou a se tornar até alguma visibilidade foi através desses reality shows aí e não sei o que com ex, não sei se vocês já viram, alguém já assistiu aí? Encontro com ex, reencontro com ex, é um negócio assim meio malucão, de férias com ex, né? Que não tem nada a ver assim com a ideia original da MTV. A MTV era música na TV, não é? Era music television, tá? E ela foi que deu, vamos dizer assim, deu suporte para que o videoclipe se transformasse num gênero extremamente comum a todos os estilos musicais. Se era muito ligado à indústria do mainstream, hoje vamos dizer assim, todos os músicos, cantores, né, fazem seus videoclipes, divulgam suas músicas através de videoclipe, tem como base de divulgação a televisão, a distribuição de CDs, né, de trechos pelas redes sociais, são músicas que eles davam, né, e continuam, é uma coisa que é disseminada, um stream, né, que eles criaram, né, somente os gêneros mais populares, é uma música que é distribuída abertamente, né, diferente de quem, por exemplo, precisa pagar para ter um canal de música específico num determinado gênero, como sei que existem canais que divulgam, canais que só tratam, por exemplo, de música country, né? Existem os canais musicais, tipo MTV de música country. Aqui no Brasil tem umas coisas que são muito lá de sertanejo, exploraram muito isso também, trabalham muito com videoclipe. Então, assim, o videoclipe sendo para todo mundo, né? Até pro Elias Monquibel e o Natanzinho, fazer lá o Carpinteiro, entendeu? E todo mundo conhecer, tá? Uma consequência da disseminação, da popularização, da massificação do gênero videoclipe. Mas aqui a gente quer conversar sobre isso, porque nós estamos usando o videoclipe como uma afirmação de um gênero pós-moderno, tá? Uma linguagem audiovisual atualizada, recriada, né? Na contemporaneidade, ok? E que é emblemática de todas as outras transformações que aconteceram, que estão acontecendo, tá? Em termos de linguagem audiovisual. Então, a gente está falando de videoclipe, não é? Para falar de todas as outras coisas, de todas as rupturas e inovações que surgiram nos últimos anos e que nós estamos vivendo no dia de hoje, vivendo ainda sob forte presença, né, dessas inovações, dessas rupturas, descontinuidades que o videoclipe trouxe, inaugurou, tá? A gente tinha uma linguagem, vamos dizer assim, clássica, um modelo narrativo, estético, uma forma de tratar as músicas, tratar as apresentações musicais, vamos dizer assim, num determinado estilo clássico, numa forma consagrada, né? Que eu diria que é extremamente narrativa, tá certo? Contando histórias. Se a gente pensar, os videoclipes, os proto-videoclipes, eles contavam uma história da música, o que a letra contava, a música fazia uma representação e muitas vezes uma redundância.
aquilo que a música falava era o que a gente via, né? O que era representado, o que era ficcionado, tá? Mas havia uma relação muito estreita, por exemplo, entre imagens e sons, entre a música era determinante, né? E as imagens diziam respeito à música, tinha uma relação intrínseca, tá? E o estilo videoclipe, ele, embora inicialmente possa até ter se espelhado nesse modelo clássico narrativo, ele representa uma ruptura, porque não precisa mais ter uma relação entre o que a letra está cantando, vamos dizer assim, que está sendo cantado, tá? E as imagens que cobrem essas sonoridades. Então, você tem a ruptura da relação som e imagem, tá? Ok? A ruptura da imagem em relação ao som. Algo que a gente só viu, assim, como fato histórico, no surgimento, no advento do período sonoro, tá? Essa desestabilização pelo acréscimo, né? Você incorporou a sonoridade ao cinema mudo, né? E ele foi experimentando, inovando, tentando encontrar o lugar do som e o lugar da imagem, porque o da imagem já havia se estabelecido com a montagem lá desde o início dos anos 30. Né? Então, o videoclipe vem para romper essa relação. Né? Ele rompe com essa relação. Já não precisa ter alguma coisa narrativa. Eu diria que a imagem passa a ser algo, entre outras funções, tem uma função ilustrativa. É um simples fluxo de imagens, tá? E isso representa rupturas com a montagem, com a narração, tá certo? Com toda todo um conjunto de categorias que a gente viu estabelecidos aí ao longo da evolução da linguagem audiovisual, tá certo? De onde surge onde é que o videoclipe, nos seus primeiros anos, vai buscar suas referências, né? É sempre aquilo em cima daquilo que já existe, né? Aquilo que já existe alimentando aquilo que está sendo criado. O novo surge a partir... Travou só para mim ou travou para vocês também? Oi? Oi, Manuela. Aqui tá normal. Parece que ela disse que travou para ela. Travou, Manuela? Aqui tá. Travou para mim. Opa. Vou travar também Vou aqui. tentar sair de novo. Só falo quando você disser que tá ok. Podemos ir? Ok, Manuela? Pode seguir, professor. Então, vamos lá. De onde é que vem o videoclipe, né? Ele vai surgir basicamente... Depois. Oi, Lucas. Deixa eu ver aqui, se eu diminuir minha banda aqui, deixa eu tirar a minha triste figura. Não, fui eu e falei que deu bom. Deu boa, né? Então, vamos lá. Ele vai surgir, o videoclipe vai surgir do filme publicitário, da propaganda, né? E vai também se referenciar na curta-metragem, nos filmes de curta-metragem, tá? Então, por que a estética do filme publicitário vem se somar na criação do videoclipe? Porque o filme publicitário, ele tem sempre foi dotado de uma coisa muito interessante. O filme publicitário, que é um filme que era veiculado basicamente em televisão, mas também em salas de cinema, né? Ele tem um tempo, né? O tempo do filme publicitário sempre foi muito definido, sempre foi muito, vamos dizer assim, sempre muito rígido, tá? Por quê? Porque no mercado publicitário você tem que ter uma inserção de pelo menos 15 segundos. Mas você pode comprar 30, que é o padrão, 30 segundos, tá?
Mas você pode também ter formatos de 45, de 60, né? E mais o tempo que você quiser. Só que para a indústria, né, para o mercado publicitário, para a indústria do audiovisual, o filme publicitário sempre foi visto como algo de 30 segundos. Então, em 30 segundos, tu tem que convencer alguém de alguma coisa, não é? Mostrar as maravilhas de um determinado produto ou serviço. 30 segundos. 30 segundos é o tempo do anúncio publicitário. Isso fez com que os filmes publicitários sempre tivessem um poder de síntese muito grande e também uma montagem muito ágil, tá? Ou seja, os planos do filme publicitário sempre foram muito rápidos, os cortes sempre muito rápidos, as passagens de um plano para outro, tudo muito ágil, muito rápido, porque, além de ser adequado aos meios que estavam sendo exibidos, você tinha que dar conta de anunciar alguma coisa, argumentar, convencer alguém de alguma coisa, né, usando uma história, usando narrativas, né, oriundas aí da dramaturgia, extremamente curtas, em que você tinha que criar um suspense, prender a atenção do espectador, dar um desfecho e assinar o produto em 30 segundos. Né? Então, os diretores de filmes publicitários, os diretores que trabalhavam sob essa lógica dos 30 segundos, eles desenvolveram a capacidade de criar climas, de criar expectativas, de criar tensão, de criar um suspense e de contar uma história com início, meio e fim, conclusão e assinatura, tá certo? Associação a uma marca ou produto, né, em 30 segundos. Então, são caras que têm desenvolveram uma agilidade de montagem, né, e de contar histórias em curto espaço de tempo. De onde vinham esses caras? Né? Esses diretores dos filmes publicitários? Né? Eles eram caras recrutados da indústria do cinema. Né? Mas, por conta do trabalho no filme publicitário, eles tinham primeiro, uma preocupação estética também grande, porque tudo tinha que ser muito bonito, muito rápido, muito convincente, muito sedutor, tudo em 30 segundos. Então, esses caras, naturalmente, migraram para a indústria do videoclipe. Quando começam a ver grandes... o videoclipe é antigo, é muito antigo, você tem videoclipe do Elvis Presley nos anos 50, não é um formato novo, assim, é um videoclipe sobre a égide da MTV, como fenômenos contemporâneos. A gente está falando da ascensão do videoclipe, né, dentro como produto de consumo massivo, né, de consumo de distribuição massiva, que tem na MTV o seu principal marco. Né? Então, esses caras vieram do mercado publicitário, né, e, naturalmente, eram os caras mais indicados para fazer os clipes. Né? E se a gente olhar quais eram os clipes que fizeram a explosão, vamos dizer assim, o boom do videoclipe, pode ser encontrado em alguns dos videoclipes famosíssimos até hoje, como, por exemplo, o filme do Michael Jackson, do Thriller, né? Que é um marco, assim, um grande boom de um videoclipe, agora como produto de divulgação massiva, né, da indústria mainstream da música, tá? Então, eles vão, se observar, esses grandes clássicos videoclipes, eles são histórias, eles contam histórias, são curtas-metragens, né? São curtas-metragens. A história do Thriller, um cara que está no cinema, saindo com a namorada, e acontece que ele assiste no cinema, e a menina fica com medo, né? Enfim, vocês conhecem a história. Mas aquilo que a gente tem ali é um curta-metragem, é um filme musical de curta-metragem, tá? Um filme musical de curta-metragem. Aqui, ilustrando, a gente poderia citar vários outros, mas eles seguiam a lógica de narração, eles eram
histórias, tá certo? Histórias que eram contadas, né, no tempo da música e que tinham uma profunda relação com a música. À medida em que essa indústria vai se desenvolvendo, até com necessidade de se diferenciar, você começa a ter uma série de experimentos, e o videoclipe vai ser um grande barato nisso, de espaço de experimentações, que vão romper com essa relação tão amistosa, tão profunda entre música e imagens, tá certo? Então, assim, como é que a gente pode caracterizar o videoclipe como a gente tem hoje, né? Ele tem uma ruptura, ele cresce como videoclipe atualizado, o videoclipe do estilo MTV, e agora ele começa a se desenvolver e a ter uma produção tão grande e que há espaços para começar a romper com esses padrões, né? E foi exatamente o que a gente viu. Ruptura com a narrativa linear, tá? Até o thriller você vê claramente uma narrativa linear, começo, meio e fim, desenvolvimento da história, né? Então, isso, em um certo momento, vai ser rompido, porque se fez tanto videoclipe que deu-se espaço para que, para fazer diferente, precisava romper com alguma coisa, né? Rompimento das convenções de tempo e espaço, que para nós sempre foram muito preciosas, né? As nossas histórias, vamos dizer assim, do cinema clássico, né? Elas são caracterizadas por essa organização muito clara e que facilita muito o nosso entendimento de que as coisas acontecem num tempo, num espaço, num lugar, né? Ainda que eu tenha um personagem, tem uma memória, tem um flashback, aquele flashback é um tempo e um lugar, né? Então, quando você rompe com essa linearidade e quando você rompe com as convenções do tempo e espaço, você tem aí um gênero audiovisual extremamente rico, inovador, né? E que dá margens a ser incorporado, apropriado em outros gêneros, em outros formatos. Né? Isso aí você vai ter uma influência nas instalações multimídia, na videoarte, né? Em todos esses gêneros audiovisuais que seguiam uma certa, vamos dizer assim, um pensamento linear, e aí você começa a ter uma transformação mais, uma grande ruptura, uma grande transformação, tá certo? Então, assim, relação menos direta entre o tempo real e o tempo fílmico, tá? Ok? Menos direta, a gente viu essas duas coisas, tempo real e o tempo fílmico. Eles passam a ser cada vez mais distintos, e com isso ampliam-se os lapsos, né? As elipses, né? Aquele tempo que a gente deveria criar na nossa cabeça para juntar os acontecimentos e fazer um sentido, já não era mais necessário, porque não existe essa continuidade, né? As coisas não são mais lineares. Olha que legal, olha essa frase. O real é menos importante, tá? O real é menos importante. E eu diria assim, não só o real, não é? O mais importante é a liberdade criativa, tá? Da gente associar livremente imagens e sons, imagens e imagens, tá? Então, o que a gente passa a ter é uma fragmentação. Olha, fragmentação é uma das principais características da pós-modernidade, né? É o fim das grandes narrativas complexas que davam conta de tudo no mundo. Agora, as coisas são importantes em si mesmas, tá certo? Em si mesmas, não é? É aquela criação, é aquela junção de cores, movimentos e sons, tá? Que são significativas, tá ok? Então, é um mergulho dentro da obra, tá? E uma arte cada vez mais conceitual, que não tem uma relação direta com o real. Ela é
um conceito que é trabalhado, tá certo? E dentro daquela ideia de que assim é, se assim lhe parece, tá? Então, a modernidade presente já, e a pós-modernidade se intensificando, né? Nessa fragmentação. A fragmentação do filme, do cinema, da linguagem audiovisual, ela não é diferente da fragmentação do mundo, tá? Então, se antes, olha só, a gente tem a ideia de modernidade como amparada nessas grandes formas de narrativa, né? Esse é um dos conceitos da pós-modernidade, é o fim das grandes narrativas, e agora importa mais a narrativa que não é global, que não é universal, como o cinema tinha sido, né? Até então. Mas agora algo que é muito próprio de um grupo, de uma forma de pensamento, de uma certa identidade cultural, tá certo? Então, a fragmentação é perceber que o universo sonoro é riquíssimo, complexíssimo, né? Extremamente diversificado, onde há espaço para toda forma de expressão sob a forma do videoclipe, tá? Então, aí a gente está falando de videoclipe, está falando na verdade, a gente está falando da linguagem audiovisual, né, de todas essas coisas que estão aí sobre a forma de imagens e sons, tá? Então, o declínio da trama, olha que legal, os caras que pesquisam isso aqui não é um texto meu, conforme as leituras que eu vou fazendo, eu vou incorporando aqui as informações, né? A trama deixa de ser importante, né? A trama deixa de ser importante. A cena adquire um sentido diferente e o personagem, olha a coisa no eu do indivíduo, não mais no coletivo, no tempo e espaço, né? no lugar e no tempo histórico, né? Agora a referência é no indivíduo, no personagem, é aquele cara naquele mundo dele. É o Marilyn Manson, tá certo? Falando para o seu público, tá? Então, ele não precisa ter uma linguagem, uma estética que contemple um maior número de pessoas, tá? Não é isso, ele é um produto para um nicho, para pessoas que se identificam com aquela estética, tá? Então, não precisa contar nada para explicar, nada para facilitar, é simplesmente fluir aquela visão de mundo e todas as formas de representar aqueles sentimentos, emoções, ideias, propósitos, seja lá o que for, né? Seja lá o que for, tá? Então, a lógica da progressão é o desenvolvimento. Sabe aquela estrutura clássica? Início, meio e fim? Não faz muito sentido, mas se as coisas são fragmentadas, nada precisa se articular ou levar a alguma coisa ou a algum lugar, né? As coisas são por elas próprias, tá certo? Elas não precisam estar articuladas a uma coisa maior, não é? A algo que se desenvolve. Não é simplesmente mostrado, tá? Não precisa ter conclusão, não precisa ter um sentido, tá? Muito menos assim, um conceito final, uma ideia que se chega. Não, né? É no processo, é no fluir, tá? Para quem é deleuziano, né? É o devir, é o livre devir, é o que vem, tá? Ok? É a fruição, o fluxo de ideias, de imagens, tá? Que, considerando, né, para os pós-modernos, que a imagem não é uma representação do real, ela é parte do real, tá? Ela é parte do mundo, tá? É interessante, isso vocês vão discutir em algum momento, porque esses são os aspectos teóricos, filosóficos, né, que embasam a comunicação e que também fundamentam a arte, né? Então, como a gente está
nesses universos aí, em meio a esses dois universos, não é uma discussão alheia a nós, tá certo? Então, é ruptura, cara, né? E quem influencia essas rupturas? De onde se alimentam aí, tá? A gente pode mostrar, por exemplo, os experimentos antinarrativos, né? Antinarrativos, até tem um livro, tem até um livro do Parente, que é um cearense, um super cara aí da área de comunicação, né? Que ele fala em cinemas e anticinemas, em cinemas não narrativos, tá? Cinema não narrativos. Quem é que, por exemplo, tem um cinema não narrativo? Os filmes do Buñuel. Alguém viu o Cão Andaluz, que está aqui na nossa lista, como surrealista, né? Ele é um experimento de cinema não narrativo, que não narra, tá certo? Que não tem uma história para contar. Até tem, mas é uma história que fica subentendida ou a critério da sua interpretação, tá? Não tem uma lógica, não tem uma evolução, não tem um traço evolutivo, não tem uma narração se desenvolvendo até chegar a um desfecho, tá? Não. É cada coisa por si mesmo. Alguém viu o Cão Andaluz? Alguém aqui? Ninguém. Viu, Caí? Pirou na batatinha? É muito doido, não é não? Diga aí, qual foi a sua sensação? É muito louco, não é? É muito louco você pensar um filme feito na década de 30, não é? Nos anos 30, e, cara, alguma coisa, é delirante. É delirante. É um filme que é antinarrativo. É antinarrativo, né? Ali é um conceito, não está na cabeça de quem criou, né? Não tem uma história. Qual é a história que você tem para contar ali? Não é? Não é isso que se trata, entendeu? É meio que chamar atenção assim, para o absurdo da vida, do mundo. As coisas não fazem sentido, tá certo? Não precisa contar nada, basta ver aquilo que por si só, cada cena daquela é um universo em si mesmo. Quem ficou curioso, pode ver a qualquer momento que está lá o Cão Andaluz para vocês verem, tá bom? Recomendo que vejam, né? Os musicais, né? Os musicais, porque é uma forma de expressão musical, né? Os videoclipes. E a videoarte. A videoarte, eu acho que pouca gente aqui tem noção do que é videoarte. Videoarte eram experimentos, umas sobras de arte, umas instalações, né, que se fazia quando a televisão era vamos dizer assim, o meio massivo mais importante, tá? No auge da presença da televisão no mundo inteiro, tá certo? Como principal meio de comunicação de massa, esse é um conceito que vocês já não trabalham mais, mas que eu, por exemplo, alcancei, a chamados os MCMs, né, que eram os meios de comunicação de massa, porque era um modelo broadcast, né, de comunicação, em que um emissor fala com milhões de pessoas, né? É muito essa ideia da televisão mesmo. E não tem retorno, percebe? Não tem interação. Por isso que ela no digital ela não faz muito sentido, né? Ela tem que oferecer alguma forma de interação, porque nós somos da cultura da interação. Não faz muito sentido alguma coisa que você simplesmente só assiste. E quem só assiste hoje o faz com um celular na mão, né? Tweetando, comentando na rede social, vê o Big Brother, mas está lá assistindo, está conectado, conversando, fofocando, né? Vendo os trade topics sobre o assunto, tá? Então, a videoarte era uma forma assim, de contestação do poder da televisão, dos meios de comunicação de massa, como meio de comunicação impositivo, né? Então, se faziam as espécies de interferências. Uma das formas mais comuns
era de interferir na imagem televisiva. Por exemplo, você fazia instalações, você colocava uma série de televisões e colocava uns ímãs, né, em cima dos tubos de televisão. Isso interferia na imagem, a imagem ficava ondulada, não é? Ficava cheia de interferências. Então, você montava os chamados video walls, hoje se usa muito video wall, né? Mas hoje a gente pensa de video wall como grandes painéis que até os painéis de LED estão substituindo, né, nos lugares públicos, né? Mas se usavam, assim, nas instalações, se montava um monte de TV e com diversas interferências, criando imagens meio absurdas, meio loucas, que não tinham relação com o som, por exemplo, do que estava sendo transmitido, não é? Você transformar as pilhas de televisão em projetando uma imagem única com um sentido, criando uma informação, uma redundância, enfim, era chamada videoarte. Basicamente é uma criação de uma imagem em vídeo, uma criação de vídeo, não é? Usando os aparatos, os dispositivos de imagem da época, que eram basicamente aparelhos de TV. Então, tem nomes famosos, era uma arte muito importante, a videoarte. Quem estuda, quem faz o SMD, eu recomendo que veja, que faça uma cadeira de instalações, né? E lá vocês vão ver como é importante e atual a videoarte, tá? Então, tinha uma influência também da videoarte, tá, ok? Então, vamos lá. O que é essa coisa do videoclipe contemporâneo, né? E a base do formato é a música, a narrativa não é mais importante, o principal lugar, a coisa mais importante, a centralidade está no sentimento, na emoção, não é? Pode dizer assim, na mensagem, tá? Ok? O ritmo ocupa o lugar da interpretação, estimulando a justa posição e liberando a criatividade. As coisas têm que se somar, elas não têm que ter uma relação direta, elas não estão subordinadas uma à outra, mas elas se somam, tá? Livremente, para criar uma ambiência, um clima, uma sensação. Tá legal? Também tem esse aspecto que veio muito da videoarte, a meu ver, essa autorreflexão, que é essa crítica, o desmantelamento, a desconstrução da mídia, tá? E a sua crítica, eventualmente, tá? Expor, quebrar os códigos, as regras, né? É uma forma de exercer essa crítica à mídia, tá certo? Desconstruindo, rompendo. Como, por exemplo, quando você tem uma relação com a câmera diferente de tudo que se fazia anteriormente em relação à câmera. A câmera captava a realidade, a ficção, a interpretação, mas, assim, havia sempre uma relação de subordinação, de respeito a esse instrumento chamado câmera, como construtor da linguagem também, né? Ok? Contar uma história em imagens que vão ser captadas por uma câmera, que depois vão ser montadas e tal. Então, o que acontece é que essa desconstrução se dá, por exemplo, quando você começa a interpretar para a câmera, né? O famoso olhar para a câmera. Se você está atuando por exemplo, se você está fazendo um filme, tá? Que tem uma interpretação, tem um personagem, né? Tem um papel, tem as falas, né? Tenta-se ter um certo distanciamento da presença da câmera. Quando você quer romper com isso, você fala diretamente para a câmera, né? Faz o que você quiser, tá certo? Você faz direto com a câmera, você se aproxima dela, você entra próximo dela, você quebra a tal da quarta parede, né? Você rompe com a quarta parede quando você olha para a câmera. Então, assim, é uma relação, eu estou cantando para essa câmera, eu estou dublando, não é? Eu não tenho que ficar simulando o que eu estou tocando, eu posso estar com
com a guitarra Versa balançando, toda quebrada, não é? Lembra aí do clipe do Red Hot Chili Peppers, né? Então, é uma quebra dessas regras, dessa relação de que é um formato que precisa ser todo trabalhado dentro dos padrões já existentes. Não, é romper com a quarta parede, falar com a câmera, segurar a câmera, puxar a câmera, jogar a câmera fora, tá? Fazer qualquer coisa, tudo é possível, desde que tenha uma concepção que está construindo uma ideia, um sentimento, tá? Legal? Então, assim, pensar nessa relação da música com as imagens no sentido da construção de sentimentos, tá? Se há um sentido na narrativa, quem diz esse sentido, quem dita esse sentido que vai ser percebido por nós, é pela poética, é pelas palavras cantadas, né? Por aquilo que está se dizendo, e não pelo aquilo que está se vendo, tá? Que está sendo tocado. Tá? Então, gerar o propósito da música e das imagens é gerar um estado emocional compatível, desejável para aquela mensagem que está ocupando o lugar da narrativa. A narrativa é a música, tá? É a letra. E a letra não poderá, também poderá estar livre de criar sentido, né? Como, por exemplo, quando o Djavan canta, né? Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina, jaz. Então, que história é essa, né? Que história é essa, né? É diferente, por exemplo, quando o Roberto Carlos canta, eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Eu estou contando uma história, é descritivo, né? É um texto descritivo, é uma poética descritiva, né? E quando o Djavan canta Pai, Mãe, Ouro de Mina, Coração, Desejo e Sina, é uma liberdade poética, né? Então, nem essa narrativa tem, tá? Então, o que interessa é a emoção da música, a emoção expressa na voz, na mensagem, no ritmo, e deixa imagens estão mais ligadas assim, mais livres nessa relação, elas podem ser simplesmente uma forma de pontuar, de ilustrar, de reforçar isso. Então, perde-se aquele fio comum às várias cenas, né? As histórias estavam sendo contadas, não é? Então, no thriller tem cenas no cinema, tem cenas fora do cinema, na porta da casa, né? Então, elas se juntam, elas têm um eixo em comum. E o videoclipe contemporâneo nem isso, né? E aí, como é que isso influencia a montagem como um todo, né? Isso vai também para o cinema. Não pense que a ruptura, a inovação do videoclipe vai ficar restrita a ele. Não, ele vai para outros gêneros, tá? Vai para o cinema. E a gente vai já ver filmes que seguem, que adotam esse estilo, tá? Mas do ponto de vista na montagem, especificamente, agora vamos abrir um parênteses para falar somente da montagem, o que o clipe inovador, assim, disruptivo faz é adotar duas técnicas, né, que já existiam na montagem, tá? Ele também vai, a partir daquelas influências que a gente já falou, ele também vai usar mais dois recursos. O primeiro deles é o jump cut. O jump cut é assim, é o corte que pula, tá? Deixa eu ver se eu crio essa ideia, essa representação, esse conceito para vocês. O jump cut é assim, é um pulo que surge na associação de duas imagens, tá? O jump cut, ele é uma técnica, ele pode ser um propósito da montagem, mas ele pode ser também uma falha da montagem, tá certo? Uma falha da montagem. Deixa eu ver se eu ilustro isso aqui. Pronto.
dois rostos. Tá certo? Dois rostos. Considere esses dois rostos aqui ocupando o mesmo quadro, né? Aqui, esse aqui os dois são verticais, não estão colando. Mas você imagina que são dois quadros horizontais aqui com os dois rostos, tá? Eu vou botar o dela um pouquinho mais inclinado, tá? Para ficar mais parecido com o mesmo plano que ele está usando, o mesmo posicionamento, tá? Então, um jump cut seria, por exemplo, cortar essa imagem e juntar com essa outra imagem que ocupa o mesmo plano, tem o mesmo plano e o mesmo posicionamento, tá? O que vai acontecer é quando você cortar dessa imagem para a imagem no mesmo plano, isso vai dar um salto, vai ficar estranho, tá? Como se saltasse uma imagem sobre a outra, tá? Então, isso é um chamado jump cut, que assim, é visto como uma opção, você pode querer ter esse efeito, tá? Por exemplo, numa fusão. Lembra, a gente viu que é fusão aqui, ó, que uma imagem se transforma numa outra. Tem um clipe do Michael Jackson, que eu não lembro, acho que é Bad, eu não sei se vocês conhecem, mas procurem, que é um videoclipe super bonito, e ele é todo feito com rostos em fusão, né, em jump cut, em fusão, porque eles fazem uma coisa chamada motion, né, que é você, por exemplo, passar de Ismael para Marilyn Monroe, tá? Então, tá aqui o meu rosto, estou dançando aqui na música, né? E aí faz uma fusão e já tem outra pessoa no mesma posição, no mesmo plano, o mesmo enquadramento, se transforma em outra pessoa. Isso é uma forma de usar um jump cut, tá? Mas assim, o jump cut aqui no sentido do videoclipe é no sentido de são de imagens aleatórias. Literalmente são imagens que batem uma com a outra, porque elas não estabelecem uma relação de continuidade, percebe? Então ela é uma quebra, é sempre uma quebra, sempre uma quebra numa ideia. Por quê? Um plano, não se articula com o outro, não tem articulação. Isso aqui continua aqui, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Estão unidos por esse corte. Então, é descontinuidade, quebra do encantamento da montagem, tá? É uma desmontagem, uma desconstrução da montagem, tá? E vocês viram quanta gente estudou, quanta gente criou coisas, inovou para chegar a uma técnica de montagem, né, extremamente enriquecedora, né, que faz criar um significado, que não só conta história, mas cria um sentido quando você junta uma coisa com outra, como a gente viu aqui no experimento com o Leshov. Então, é uma quebra, cara. Você tem uma quebra, uma descontinuidade, porque você não usa mais a montagem como continuidade, como narrativa, mas como antítese, vamos dizer assim. Uma bate com a outra, estão ali juntas, mas nenhuma tem uma relação com a outra, tá? É uma quebra, é um fragmento. Então, o que você estava achando que era bonito, que estava legal, aquela imagem bem elaborada, ela vai sumir e não vai voltar mais. E ela não continua na história, tá certo? Porque não tem narrativa. O que importa é a emoção a ser criada. E outro fundamento de montagem é o set piece. O set piece é o seguinte, é como se você tivesse, uma ideia de que você tivesse uma obra dentro da outra, tá? Uma obra audiovisual dentro da outra, uma história dentro de outras, tá certo? Então, são micro-histórias, olha aí a influência do curta-metragem, né? Micro-histórias, pequenas histórias que estão juntas, estão paralelas, estão simultâneas, estão ocorrendo dentro do videoclipe, tá certo? Então, quando você imagina isso, você vai reconhecer facilmente videoclipes que contam 2 ou 3, 4, 5, 6 situações diferentes, não é? Às vezes são de uma história paralela que está acontecendo num canto, o cara, a menina estão vivendo, cada um num lugar, vivendo situações diferentes, depois se encontram ou não,
né? Mas assim, você tem um conjunto de peças, né, que tem uma unidade em si mesmo dentro de uma história maior, um conjunto de micro-histórias, tá? Então, é uma obra, é uma narrativa dentro da narrativa, tá certo? Mas elas têm uma articulação, tá? Isso aí também é utilizado, no sentido de você, no princípio de montagem, que você tem várias cenas, né, dentro de um videoclipe, e a cena, essa cena, ela é importante por si própria. Ela não precisa ter uma relação com o que vem depois, tá? Ou com o todo. Ela são micro-histórias que estão sendo contadas, tá certo? Micro-histórias, tá? Então, essa ideia do set piece, né? São curtas dentro de uma obra que já é curta, né? Que já é ditada normalmente em torno de 3 minutos, que é o tempo, né, que normalmente tem uma música, tá certo? Então, é interessante a gente ver isso. Por quê? Porque essa ideia de videoclipe, com essa estruturação de set piece, ela vai para o cinema, tá? Aí no cinema, ela fica mais importante, tá? Fica mais importante, porque o videoclipe, né, ele passa do papel de ser, pode ser composto por vários set pieces, para ser um set piece dentro de uma obra cinematográfica, tá? Ser uma parte do filme, a parte do clipe. Tá? Hoje é extremamente comum, em todos os gêneros, né? Até em documentário, tem uma hora que as pessoas param de falar, as pessoas param de contar coisas, e simplesmente as ações, ou o que está sendo mostrado, flui ao ritmo de uma música, tá certo? Flui ao ritmo de uma música. Isso é muito interessante. Eu assisti uma série chamada Sons of Anarchy, que é Os Filhos da Anarquia, né? Que a partir de uma temporada X, todos os episódios terminavam com um videoclipe. Né? Cara, e era um momento mais bonito dos episódios, porque meio que ele fazia uma síntese, tá, de tudo que estava acontecendo ali no pensamento de todos os personagens envolvidos, né? E era, dentro da trama, dentro da história, da narrativa, um momento de pausa, né? O videoclipe, dentro de um filme, ele é um momento para a gente respirar, é um momento para a gente relaxar um pouco de todas as coisas que estão sendo mostradas para nós, né? Então é um momento assim que de uma poética, de uma melodia, de um ritmo mais lento, mais contemplativo, né? É o espaço em branco na página que o design gráfico deixa, que o design de impresso deixa, para o leitor respirar, porque senão enche demais o texto, né? Enche demais o texto. Então, é sempre aquele momentozinho de pausa, né? Então, e aí eu lembro assim, o Entreplanos, o pessoal que gosta aqui de assistir o Entreplano, tem um criador japonês, que o cara do Entreplanos faz um episódio para falar que ele adora os filmes deles, entre ele a Viagem de Chihiro, é isso, acho que é isso, um dos filmes desse cara, desse japonês, e que ele disse que sempre, desde criança, era muito apaixonado pelas obras desse diretor japonês, entre eles A Viagem de Chihiro, se eu estiver errando, vocês me corrigem. E ele adorava as obras do cara, mas ele não entendia muito bem o que. Certo? Viagem de Chihiro, pessoal. Como é o nome? Viagem de Chihiro. Chihiro. Pronto, e obrigado. O diretor é o Hayao Miyazaki, acho que você já falar. Pronto, pois então, massa. Beleza, obrigado. Então, e ele fala que tinha uma coisa que ele gostava muito, mas não entendia muito bem o que era. Ele não conseguia expressar o que era, que tinha uma coisa que atraía demais nos filmes dele. E aí um cara fala, ele diz que um dia assiste um cara falando sobre esse diretor, e o cara diz que esse diretor
trabalha com umas pausas, tá certo? Todos os filmes dele são marcados por um momento em que não acontece nada, né? Não acontece nada. Estou simplificando aqui, né, gente? Estou reproduzindo uma ideia. Quem quiser saber mais sobre isso, assista o Entre Planos, assista esse episódio, né? Sobre esse diretor aí, sobre o Hayao Miyazaki, perdão. Hayao Miyazaki. Então, e um cara disse para ele, olha, porque esse cara, todos os filmes dele tem uma pausa, tem um momento que não acontece nada, que ele simplesmente deixa os personagens serem eles mesmos, tá certo? É como se uma hora que o agricultor planta, o cantor canta, a criança brinca, entendeu? Que não precisasse contar alguma coisa, né? Contar alguma coisa. Tem um momento de pausa, de respirar, de relaxar, né? de o personagem ser e não precisar contar nada para ninguém, né? Então, acho que tem muito nesse sentido dos videoclipes, tá? De ser um momento de pausa, de relaxamento, de alívio. Você tem uma porrada de coisa acontecendo, você está debaixo de uma emoção forte, numa dramaticidade intensa, mas de um momento que deixa as coisas rolarem, vamos ver o cara viajando na estrada, o vento batendo no cabelo, e ele curtindo, ouvindo uma música, cantando. Isso é muito legal, e tem equivalente em todas as artes, tá certo? O espaço em branco na página, do design editorial, né? Tem que ter um momento em que, na fotografia, a gente deixa um espaço para o olhar percorrer, tá certo? Então, o videoclipe pode ser esse papel, pode ter esse papel dentro de um filme. E aí, a cena do olho, né? Ninguém deixa de falar na cena do olho. O Renan está falando sobre a cena a cena mais impactante do Cão Andaluz, né? Deste Andalu. E o Rodrigo lembrou de Eduardo e Mônica, porque é um clipe, né? Que virou um filme, né? Eu nunca vi, é bom, né? Eduardo e Mônica. Eu gosto de tanta música, né? Eu lembro que tinha uma peça, Confissões de Adolescentes, que é super legal. Uma vez eles vieram aqui no Teatro José de Alencar. E no meio da peça, né, que hoje esse pessoal do Confissões de Adolescente está todo aí na TV hoje, né? Essas atrizes aí, várias delas se destacaram muito aí, né? E eles, no meio da peça, Confissões de Adolescentes, não sei se vocês leram, porque vocês eram crianças nesse tempo. Então, Confissões de Adolescentes, tinha um momento na peça que eles paravam e faziam um concurso de quem conseguia cantar Eduardo e Mônica do início ao fim, sem errar uma vírgula. Era muito engraçado, muito divertido, né? Os clipes da Beyoncé são assim? Como são, Felipe? Fala aí. Como é que são os clipes da Beyoncé? Mas ela muda, viu? Só uma temporada desses clipes assim, que aí ela já vai inovar, outros começam a contar parecido, né? E aí precisa se diferenciar. Conte aí como são os clipes da Beyoncé. Eita, Felipe, não espera mais por ti, não. Entendeu? Então vamos lá, ó, os 7 pieces, né? Gente, isso é um tipo, uma fórmula, não tem isso não é padrão, não estou falando que tudo era assim, né? É onde isso foi utilizado, e como já era alguma coisa trabalhada anteriormente na montagem, então ficou evidenciado, né? A influência, né? O 7 piece são vários curtas-metragens, né? Juntados, reunidos, tá? Essa é a ideia clássica, né? Por um fio condutor fraco, né? Entre eles, que amarra todos eles, né? 7 piece novela, né? Novela é um 7 piece esticado demais, né? Esticado demais. Mas sempre tem um núcleo pobre, um núcleo rico, do não sei quem, dos alios, dos antes, depois, os classe média. Normalmente é tudo dividido por classe social, né? É o empregado, é o patrão, tá? Os núcleos, né?
Ok? Então, assim, o estilo MTV alterou o foco do personagem da narrativa como um todo para o próprio set piece, tá? É o próprio conjuntinho de historinhas, tá? Reunidos lá. Legal? Então, do ponto de vista dos planos, né? O uso dos planos mais fechados, trabalhando mais o aspecto da individualidade, né? Mesmo quando você lembra que música é uma coisa em conjunto, normalmente não é, tá? É só um cantor, uma cantora, tem os músicos, e hoje tem todo cantor e cantora, tem um exército de bailarinos acompanhando, tá certo? A valorização do primeiro plano em relação ao fundo do quadro. É a ideia da fragmentação, a ideia da pessoa, do indivíduo e não do grupo, do tempo e espaço, tá? Então, esse tipo, o videoclipe é uma forma diferente de contar histórias visualmente. Então, é importante para a nossa linguagem e importante, é constituidor da linguagem audiovisual do nosso tempo, tá certo? E a gente não pode contar uma história hoje sem prescindindo das influências que todos nós temos hoje, como, por exemplo, a influência do videoclipe, que é muito forte, tá? Com todos esses conceitos que a gente viu aqui, tá certo? Só que, para nós, assim, eu misturando aqui com vocês, né? Vocês têm ainda, não é só isso, vocês têm uma informação muito grande sobre séries. Séries é uma coisa antiga? Existia nos anos 40, 50, era grande e barato, eram as séries, né? As matinês, que eram as sessões de cinema aos domingos, eram todas baseadas em séries, tá? Grandes filmes que você conhece hoje, como, por exemplo, Flash Gordon, era um início uma série de faroeste, série de ficção científica. Tarzan era uma série, né? Então, assim, uma série de cinema, que é diferente da série hoje, que tem uma relação com a televisão, é uma evolução da televisão se juntando com o cinema, se apropriando com o cinema no sentido da exploração mais aprofundada das temáticas, né? Ok? E não podemos deixar de falar dos videogames, né? Que é uma influência muito grande, tá? Também, tá? Então, aqui, alguns filmes que têm um estilo MTV, tá certo? Se a gente for atualizar, é enorme, mas isso aqui eu estou falando os clássicos, os primeiros filmes que trouxeram a influência direta do videoclipe, tá? Top Gun, o primeiro, aliás, deve estar saindo o segundo agora, né? E Flashdance é um filme, é um longa feito para ser exibido aos pedaços na MTV, né? Tanto que até hoje, né, tem algumas cenas, alguns momentos do Flashdance que estão todo dia, por exemplo, na TV União. Já ouvi de cara e de coração, mas o repertório também vai pegar coisas do tempo dos anos 80, tá? E esse cara aqui, o diretor de Flashdance, o Ed Online, era um diretor de filme publicitário, tá? Ele fazia os filmes da Pepsi Cola e passou a fazer um diretor de cinema depois que começou a trabalhar com videoclipes, né? Então, os diretores de videoclipes foram alçados à condição de diretores de cinema, tá certo? Outros filmes que esse aqui, assim, eu recomendo para vocês, é um filme super fácil de achar, Thelma e Louise, um filme maravilhoso, e também, para quem é fã aí do Tarantino, não é? Tem um outro cara também, um outro diretor norte-americano muito importante, também tem uma influência do videoclipe muito forte, que é o Oliver Stone, tá? E as temáticas dele são mais políticas e sociais, mas ele fez esse filme aqui, Assassinos por Natureza, tá? Que é um ritmo de videoclipe, tá? É contado como parece ser um musical, né? Em alguns momentos, né? Tem influência muito grande, tá? O Resgate do Soldado Ryan, né?
que aí depois a gente vai ver no Call of Duty, foi todo refeito, né? Um game que tem que refaz, né? Reconstitui algumas cenas do resgate do soldado Ryan, que, por sua vez, tem influência do videoclipe. E esse filme aqui, não sei se vocês conhecem, mas é porque vocês estão aí muito mais para samurais, para essas coisas, do que para esses guerreiros chineses, tá? E esse diretor também ficou muito popular em Eu Hollywood. assisti muito na infância, Tigre e o Dragão. Acho que teve um novo recentemente, mais ou menos. Tu conhece o Tigre e o Dragão? Assistiu? Conheço. Pois aí, Acho recomende que era aí. lá do Lubai, lá que tava com uma espada muito afiada, uma coisa assim. Muito É massa. bem tragédia, né? Assim, no filme. Muito massa, muito massa. É dramático, assim. E é uma coisa... olha, um filme que seria um filme de Kung Fu, gênero Kung Fu alucinado, né? Mas, na verdade, ele tem muito de musical, ele é muito musical e muito coreográfico, né? E com fortes protagonistas femininos. Isso é muito importante hoje, né? Então, a noiva não existiria sem o Tigre e o Dragão, tá? Recomendo que assista, que é um filme musical, você assiste como musical, né? Não precisa gostar de lutas e de... enfim, não precisa ser tão oriental aí nesse sentido, tá? E agora eu encerro deixando no ar para vocês essa pergunta. Que filmes você identifica os 7 pieces que caracterizam o videoclipe, ou melhor, o estilo MTV, tá? Então, vocês vão falar certamente vocês têm um vasto repertório para responder a essa questão com o conhecimento que vocês têm das obras audiovisuais contemporâneas, tá? Que trazem em si essa forte influência do videoclipe, tá certo? E aí, esse que você quiser tratar assim, não, desconsidere que é o videoclipe. Trate como rupturas na narrativa, na continuidade, na montagem, tá? Nas histórias, tá? Tendo como base, assim, uma ideia de fragmentação, de pós-modernidade, de arte conceitual, tá? Tá valendo também. Beleza, gente? Então, até quinta-feira. Adorei conversar com vocês sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quinta só precisa vir quem gostar, quem se interessar por essa ideia de desenvolver roteiros. Quem não, fique em casa, use o tempo das minhas aulas e a semana que vem toda para fazer o trabalho final. Professor, só uma dúvida. A próxima aula, então, fica sendo uma oficina de roteiro. Não é oficina de roteiro. Eu vou passar a oficina de roteiro para vocês e dizer como é que ela funciona, porque eu vou deixar como instrumento para vocês usarem quando quiserem. Nós não vamos fazer. A oficina demandaria uns 4 a 5 encontros presenciais, entendeu? Uhum. Que a gente não tem, tá? Então, eu vou passo o material para vocês e explico como é que ela funciona. Quando você quiser usá-la, você saberá. Tá. Certo? Eu não vim ver, não me interesso por isso. Vou deixar publicado, aí você pega aí no dia que precisar fazer um roteiro, estiver desesperado, sabe onde vai ter como desenvolver um roteiro mais complexo ou fazer um roteiro mais simples usando os modelos que eu vou colocar lá também. Tá bom? Eu tenho uma história de curta na minha cabeça que volta e meia eu tento voltar para ela, apesar das obrigações, né? Mas aí eu queria amadurecer mais a ideia. Para mim vem bem a calhar isso aí. Pronto, pois se você já tem uma ideia, eu vou dizer, reduza a sua ideia, escreva sobre a sua ideia, traga quinta-feira, e a sua ideia só pode ocupar uma linha. Égua, macho! Uma linha. É só a ideia, filho. Depois da ideia vem um monte de coisa, mas tudo começa com a ideia. Se você não conseguir contar a sua ideia num minuto, numa linha,
Não faça duas. Tá certo? Uma linha. Procure o seu filme que você gosta muito. Experimente contá-lo em uma linha. Uma linha de 15 metros. Não, uma linha. Certo, ok. Uma frase. Um período. Pronto. Uma linha, uma frase. Tá certo? Ok. Então, Pega um assim, filme que você então, assistiu. Qual foi o último filme que você assistiu? Aí faz tempo. Faz tempo que eu não vejo filme nenhum. Acho que só os daqui da cadeira. Tá. Qual foi o último filme que você viu aqui na cadeira? Foi o M, do Fritz Lang. Pronto. Vampiro de Düsseldorf? É. Me diga aí em uma linha o que é o filme. Rapaz. Uma frase. Uma frase. Investigação da sociedade civil atrás de estuprador e assassino de criança. Depois pega a sua ideia, transforma numa frase. Tá certo? Não se preocupe Certo. que não vai ficar só nela, não. Você vai escrever muitas frases. Mas a ideia, que é o primeiro passo, é só uma frase. Tá bom? Até quinta-feira, gente. Espero que tenham gostado. Beleza? Valeu, gente. Valeu, professor. Até quinta. Até mais, pessoal. Boa tarde. Valeu. Até quinta, gente. Saúde e paz para todos vocês.